O senhor é pré-candidato à presidência, né? No que uma eventual candidatura do senhor diferencia ali do bolsonarismo? Eu tenho proposta e eu não sou ladrão, basicamente isso. Queria começar perguntando um pouco sobre esse cenário eleitoral aí agora para as eleições de outubro, né? As últimas pesquisas, né, da Quest e outras pesquisas têm mostrado ali um crescimento do Flávio Bolsonaro, né, em alguns cenários até com um impacto técnico com o presidente Lula. Como que o senhor tem interpretado esse movimento, essas pesquisas? Por enquanto, o eleitor ele ainda está trabalhando com o recall da última eleição. Então, nesse sentido, o aumento da rejeição que o Lula tem, e é um aumento curioso, porque no ano eleitoral o aumento do mandatário sempre é novidade. Então esse aumento de rejeição vai se converter necessariamente em aumento da aprovação ou da intenção de voto do nome mais óbvio que as pessoas têm em mente. E o top of mind, ou seja, o nome que está mais na cabeça das pessoas quando elas pensam em termos eleitorais nacionais, como oposição ao PT, é o sobrenome Bolsonaro. Então é natural que o Flávio leve isso. Isso não quer dizer uma aprovação maior do Flávio, uma diminuição da rejeição ao próprio Flávio Bolsonaro. É apenas, vamos dizer, um balanço, uma balança que envolve a rejeição do Lula e a dele. Quando o eleitor começar a falar sobre política, começar a discutir, aí sim acho que o Flávio começa a enfrentar problemas. Até porque, posso antecipar aqui para vocês, uma chuva de escândalos vai começar a cair na cabeça do Flávio. E o PT está guardando esse ataque para o momento em que ficar certo que o Tarcísio não será mais o candidato do bloco bolsonarista. Quais escândalos? Vocês vão ver alguns envolvimentos do senhor Flávio Bolsonaro no escândalo do Banco Master, mais novidades envolvendo o INSS, o escritório em nome dele, que é tocado por aquela, não sei se é Letícia, uma advogada que é ligada ao Willer Tomás, e também sobre o Bacelar no Rio de Janeiro, porque o Flávio Bolsonaro, ninguém é deputado do Rio de Janeiro impunemente, especialmente na LERJ. Então o Flávio Bolsonaro tinha relações ali com o Bacelar e essas coisas viram à tona em algum momento. Falando ainda sobre esse crescimento, pelo menos nesse retrato de agora, né, dessas pesquisas, esse crescimento, na avaliação do senhor, fortalece ali o campo da direita ou pode desidratar outras candidaturas aí desse mesmo espectro ideológico? Olha, assim, se você construir a ideia de que o Flávio Bolsonaro vai ser um concentrador do voto de direita bolsonarista, quem ficar abaixo do guarda-chuva bolsonarista não vai conseguir crescer. Ou seja, se você ficar tentando se validar como alguém que precisa da aprovação dos Bolsonaro, o Flávio te desidrata. Se você não depende disso, aí abre-se um campo. Há um campo aí de coisa de 10% dos eleitores, que a gente pode colocar como eleitor antissistema. E esse eleitor, ele ainda está dormente. Eu acho que esse eleitor vai começar a falar disso em termos eleitorais nos próximos meses, quando a eleição for crescendo. E há também o que a própria pesquisa Quest capta, que existe um eleitorado de pelo menos 24% que não é nem Lula nem Bolsonaro. Esse eleitor, ele é um eleitor menos ativo politicamente. Ele simplesmente tem rejeições a esses grupos. E se esse eleitor tiver uma alternativa, que não seja uma alternativa sonolenta, como foi a Simone Tebet na última eleição, essa alternativa poderá crescer. Então, somando esses elementos, eu acho que há um caminho para alguém quebrar, não exatamente a polarização, mas surgir como alternativa ao Flávio para enfrentar o Lula. O senhor é pré-candidato à presidência, né? No que uma eventual candidatura do senhor diferencia ali do bolsonarismo? Eu tenho proposta e eu não sou ladrão, basicamente isso. Então, só de você ter proposta de Brasil e não ser ladrão, você não tem como ser bolsonarista. A característica do bolsonarismo é você gosta do Bolsonaro e você passa pano pros roubos da família Bolsonaro. Às vezes eu sou interpelado na rua por pessoas de direita, falo, pô, Renan, eu gosto das suas propostas, eu vi que você quer matar bandido, eu vi que você tá tratando das questões de corrupção do Centrão no Nordeste, eu concordo com você, mas por que você não junta com a família Bolsonaro? Eu falei, mas você gosta de corrupto? Ele, não gosto. Mas você quer que eu passe pano pros crimes que foram cometidos, por exemplo, pelo Flávio? Eu não preciso nem entrar pra família, só pelo Flávio Bolsonaro? Ah, Renan, mas tem que entender que o Lula... Eu falei, entendi, se o Lula tem corrupção, aí pode ter corrupção com o Flávio. Então, eu não consigo pensar com essa cabeça. E talvez eu devesse. A real é o seguinte, eu tô aqui em Minas, eu tô aqui na terra do Cleitinho e do Nicolas. Aqui é o seguinte, qual todo o sistema de estímulo? Você fica muito grande, muito famoso, só fechando o olho pro crime do cara do teu bloco, que aí você ganha os votos ali. E talvez eu devesse fazer isso, devesse falar, não, tá tudo bem fazer uma rachadinha, tá tudo bem tentar roubar uma casa que tinha numa ilha de um jogador de futebol, o Richarlison, como o Flávio tava fazendo com o Willer Tomás, o advogado dele. Tá tudo bem passar pano pra todos os escândalos de corrupção que aconteceram no próprio governo do pai dele. Não, tá tudo bem. Vamos, deixa estar, porque o Lula também é ladrão, e o Lula é. É esse o jogo? Assim, eu não consigo ser assim, não consigo. Então, eu vou construir um caminho em que eu terei proposta, e eu vou deixar bem claro que os demais são ladrões. Se o brasileiro quer votar em ladrão, tá tudo bem.
Fique claro, ó, você vai votar no Lula, o Lula tem toda aquela lista de escândalo de corrupção. Quer votar no Bolsonaro, no Flávio, pode votar. Mas vote sabendo o que você está fazendo, porque você teve a opção de votar em alguém que tem proposta e que é honesto. E quais seriam essas propostas, as principais, assim, do senhor? Primeira, enfrentamento muito claro e direto ao crime organizado, destruição do crime organizado, colocar o Brasil em estado de defesa, colocar as forças armadas nas áreas ocupadas pelo Comando Vermelho, pelo PCC e pelo bonde dos malucos, como tem lá no Nordeste. Segundo, mudança nas leis penais e leis de processo penal para a gente não ter os bandidos reincidentes que cometem uma série de crimes e voltam pra rua. Teve agora aquele caso horrendo de um estupro de uma menina, de um cara que já tinha estuprado a própria mãe e foi solto. Quem é que comete 5 crimes? Desses 5, 3 são de, vamos dizer, crimes de natureza sexual e ele volta pra rua todas essas vezes. Isso é bizarro, a nossa legislação tem que ser alterada. Do ponto de vista econômico, uma reforma fiscal gigantesca, que acabe com a crise fiscal que está vindo. Essa é a razão, inclusive, pelo qual o Haddad aumenta imposto, porque não dá para suprir as contas públicas que estão basicamente malucas hoje. Com isso, abre espaço fiscal para investimento e aí a gente vai investir basicamente em infraestrutura, energia, para ter estrada por todo o Brasil, ferrovia por todo o Brasil, porto por todo o Brasil e energia mais barata para todo mundo. Com base nisso, a gente tem condições de crescer e produzir e diminuir os juros. E com tudo isso a gente consegue crescer economicamente. Com segurança e crescendo economicamente, o Brasil já vira um oásis. A situação brasileira perante o mundo melhora bastante. E aí a gente começa a resolver, para mim, o terceiro problema, que são as desigualdades regionais e as cidades que não funcionam, que são controladas pelo Centrão e que as pessoas vivem de Bolsa Família. Se resolver esses problemas, nós temos propostas grandes e pequenas. A gente entra no detalhe em cada uma e entra no detalhe no geral. Mas com essa política de reforma fiscal, reforma administrativa nos municípios e enfrentamento ao crime organizado, o Brasil se torna em 2 anos, não é muito tempo, em 2 anos um país sério. Aí a gente pode entrar nas coisas mais profundas. Pô, como é que a gente desfaveliza o Brasil? Como em 10 anos a gente acaba com todas as favelas, as pessoas morarem em bairros decentes, porque nenhum país sério tem favela. Não dá pra viver num lugar que tenha favela. Isso é inaceitável e a gente aceita. Como viver num país em que as regiões elas não são tão diferentes umas das outras em termos de desenvolvimento? Como fazer a economia complexa chegar, por exemplo, no Amazonas, para não ter aquela zona franca de Manaus que custa mais de 50 bi por ano pra gente? Tudo isso tem solução. E a gente precisa aplicar essas soluções. O senhor falou um pouco das propostas, né? A gente tem aí nomes conhecidos nacionalmente, né, que estão nessa disputa presidencial. Como que o senhor pretende manter a candidatura do senhor competitiva, né? Nesse cenário, com outros nomes? Ficando conhecido. Rodando o Brasil e ficando conhecido. Tem uma coisa que é mais do que os nomes deles serem grandes. Tem uma diferença de dinheiro. Para quem tá nos ouvindo e nos assistindo, o Flávio Bolsonaro saiu uma notícia agora que o partido dele vai colocar 300 milhões na campanha dele. O Lula vai ser pelo menos 400 milhões. Isso fora o que é por fora, né? Quando a gente começa a olhar, eu não tenho nem 300 mil para fazer campanha. Eu tô rodando na minha pré-campanha de carro. Eu rodei o Nordeste de carro, mas o que aconteceu? Como eu rodei de carro, eu tava ao vivo, fiz lives em todo o Brasil. Eu fui parando nas pequenas cidades. Na última pesquisa Atlas, eu saí na região Nordeste de 4,1% para 5,4%. Logo, se eu continuar nessa lógica de visitar cidades, de falar as propostas para as pessoas e não me preocupar ficar brigando com os candidatos ou ficar falando que eu sou de direita e o outro é de esquerda, que é meio bobo isso, eu creio que eu vou crescer abaixo do radar e gastando muito menos dinheiro que os demais. Se eu chegar aos 10%, aí as pessoas vão olhar para mim e vão ver se cara é uma alternativa e chegando a 10% até julho, que essa é a meta que eu tenho, eu ganho a eleição. Porque aí vai ter um efeito de derretimento do Flávio. Se eu chegar a 10%, quer dizer que o eleitor está procurando uma alternativa para derrotar o Lula e que não seja corrupta. Se eu chegar a 10%, eu sou essa alternativa. Portanto, eu estou trabalhando para chegar até lá. E o senhor abriria a mão dessa candidatura em alguma circunstância, assim, ou para ser candidato ao Senado, ou vice em alguma chapa? Jamais. Nenhuma circunstância? Eu nunca concorri para nada. Não acho que eu seria um grande parlamentar, que minha função é uma função executiva em tudo que eu faço. Eu já administrei empresas, eu sou editor-chefe de uma revista, eu criei um aplicativo, eu sou presidente de um movimento, eu sou presidente de um partido político. Minha função é executiva. Então, simplesmente não... Primeiro que eu não vou abdicar pra nada porque eu gostaria de ser presidente da República. E segundo que não faria sentido pra mim porque eu não gostaria de ser senador, não gostaria de ser deputado. Falando um pouco ainda, voltando sobre a questão ali do bolsonarismo, a gente tem visto algumas críticas, né, alfinetadas públicas entre o deputado federal Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro. Como que o senhor tem visto esses embates aí dentro do campo político conservador? É uma briga de influencers e é uma briga de egos de pessoas que não têm convicção. Os Bolsonaro, eles se tornaram os donos da direita. A direita, quando as pessoas no Brasil confundem direita com família Bolsonaro. Mesmo quando a família Bolsonaro tem posições à esquerda ou quando vota com o PT. Por exemplo, os deputados bolsonaristas agora votaram favoráveis a botar para rodar no Congresso o 6x1,
né? E o Vale Gás do Lula. Ou seja, eles votaram em políticas populistas de esquerda. 6x1, o fim da escala 6x1 no projeto da Erika Hilton. A Erika Hilton, que o Nicolas fica brigando, ele, olha lá, esquerda, não sei o que, beleza. O partido dele, eles votaram a favor da 6x1. E o Vale Gás, mesma coisa. Então, não é sobre programa. No fundo, é sobre um bloco político que não gosta do PT. Nesse sentido, como não há programa, não há vinculação a um projeto sério, você fica tendo personalidades que aumentam de tamanho, diminuem de tamanho. O Nicolas é um que aumentou muito de tamanho. Ele é maior do que o Eduardo, do que o Flávio, que os demais. Só que o eleitor gosta dele e apoia ele conquanto ele esteja com os Bolsonaro. Então o Nicolas ele tem que ficar grande, só que ele tem que o tempo todo tem que abaixar a cabeça pros caras. Então ele abaixa a cabeça a qualquer momento, ele sempre briga, e o Nicolas nunca briga de frente. Você nunca vê o Nicolas tendo aquela briga de homem, do tipo, eu discordo da família Bolsonaro por isso e aquilo. Nunca é. É sempre, eu tô com eles, mas veja só. Qual é, cara? Vira homem. O Nicolas nunca discordou dos Bolsonaro quando os Bolsonaro acabaram com a Operação Lava Jato. Quando os Bolsonaro estavam votando a PEC da blindagem, ele nunca foi lá, olha, vou fazer um vídeo no fundo preto contra... Nunca. Sempre abaixou a cabeça para todos os crimes. Quando tinha pastor fazendo negócio com barra de ouro dentro do Ministério da Educação do governo Bolsonaro, o Nicolas estava quieto. Então ele nunca discordou frontalmente. O jogo do Nicolas é fingir que é amigo dos Bolsonaro enquanto ele se constrói. Ele é falso. Os Bolsonaro perceberam isso e estão apontando, fica na tua. Você cresceu puxando o nosso saco, então fica aí na tua. E aí eles ficam brigando, o Nicolas atua de maneira dissimulada, joga nos bastidores, tenta ferrar eles de canto. Esses atritos na avaliação do senhor é mais uma disputa, então, por liderança? Apenas isso, e ego e liderança. E não é uma disputa sobre programa ou sobre valores. Então, se fosse sobre valores, eles já estavam rompidos. Essa é a pergunta que eu deixo. Se fosse sobre valores, já estavam rompidos há muito tempo. É sobre espaço, liderança, poder, dinheiro. Recentemente, o governador aqui de Minas Gerais, Romeu Zema, que também é pré-candidato à presidência, disse que ele é o único pré-candidato ali, com coragem para poder criticar o Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor recebeu essa declaração? Eu dou risada. Eu vi esse vídeo, o Zema é uma comédia nessa parte. Ele podia falar da parte completa dessa história que envolve STF e Banco Master, que ele estava entrando no contexto do Banco Master. Como, por exemplo, o fato do pai do Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, ter doado pro Partido Novo nas eleições de 2022, né? Ele não... Esses detalhes, não sei se ele teve coragem de falar isso. Eu já venho falando desse tema há mais tempo do que ele. Sou o único pré-candidato que botou o dedo na ferida e convocou manifestações, fui à frente do Banco Master, falo dos ministros do Supremo envolvido e falo de todos os lados. Eu tô curioso para ver o Zema também bater na parte da direita que entrou no escândalo do Banco Master. Eu gostaria de ver ele falar, por exemplo, da turma da Lagoinha, aqui, de Belo Horizonte, do senhor André Valadão, que está envolvido até a tampa nisso. Eu queria ver ele falar de todos os aspectos, todos os elementos à direita do Banco Master. Por exemplo, sobre a decisão do João Roma, em 2022, que era um funcionário do governo Bolsonaro, que emitiu o decreto, uma MP, foi um MP ou um decreto, agora tem que levantar aqui, que permitiu, vamos dizer, o aumento daquelas operações de crédito, que foi uma medida populista do Bolsonaro, que beneficiou o Credit Sexta, que basicamente era o produto base do Banco Master. O Credit Sexta, para quem está nos ouvindo, é uma fraude de descontos em contas de beneficiários de Bolsa Família, de gente que recebia, funcionários públicos que recebiam cartão de vale alimentação. E aí era uma malandragem, o Credit Sexta era a base da primeira fraude do Vorcaro do Banco Master. Ou a empresa do Zema, o Zema Crédito, lá, o grupo Zema de Crédito, também recebeu. Não estou falando que ele fazia fraude. Agora, ele não vai comentar que, foi no governo do Bolsonaro que boa parte da mamata do Vorcaro rolou? Por que o Zema ele faz aquela coragem seletiva? Que é o que eu critico também na esquerda. A esquerda fica apontando os crimes, no caso do Banco Master, só os que envolvem a parte da direita. Por que a gente não fala que teve crime envolvendo todo mundo? Que o Ciro Nogueira, que estava no governo Bolsonaro, ele era o principal lobista do Daniel Vorcaro. Que ou a esquerda lembrar que o Lewandowski recebia dinheiro do Daniel Vorcaro, que o Guido Mantega tinha um contrato mensal de R$1 milhão com o Banco Master. Aí fica todo mundo assim surdo quando o problema é com eles próprios. Então, na boa, o Zema é só mais um cara seletivo. Eu respeitaria e a defenderia publicamente o Zema se ele tivesse batendo em todo mundo nessa história. Seja ecumênico, bata da esquerda à direita. Agora, só bater ali no STF, porque os Bolsonaro gostam de bater no STF, aí desculpa, não caio nessa. Falando sobre essa situação aí do Banco Master, como que o senhor avalia toda essa situação envolvendo o Banco Master, né, que tem sido associado aí a diferentes agentes políticos, né? O que esse caso, na avaliação do senhor, revela aí da relação entre o sistema financeiro e a política aí no Brasil? É exatamente isso, e é um escândalo mais ecumênico que a gente já teve, né? Tem Centrão, tem STF, tem deputado, tem senador,
tem governadores, tem esquerda, tem direita, tem todo mundo. Tem influencer fitness, né? Essa é uma das partes mais engraçadas. Tem festas, vamos dizer, em Trancoso, né? O famoso Cine Trancoso, que eram as festas sexuais aí do Daniel Vorcaro. E participação de gente da mídia, gente famosa, modelos internacionais. Esse escândalo é o escândalo mais bizarro que a gente já viu em muito tempo. E, naturalmente, há uma força, dado que ele atinge a todos, bem grande para que ele simplesmente desapareça. Então estão tentando transformar o Dias Toffoli numa espécie de bode expiatório, do tipo, só some um pouco o Dias Toffoli aí, não mexe mais com ele, e pronto, não se fala mais nisso. Que é o que o Centrão quer, a direita quer, o PT quer, todo mundo quer. E o Vorcaro ficando solto nesse escândalo. O jogo leva pro Vorcaro ficar solto. Até porque se ele delata, ele derruba todo mundo. Então é um escândalo bizarro. E o Brasil não fazer nada diante desse escândalo é sintoma de que o Brasil institucionalmente está morto. Mas essa atuação aí do STF, né, do Dias Toffoli, que tem sido bastante criticado, como que o senhor vê? Qual que seria ali a solução ali para o Supremo Tribunal Federal, um código de ética? Óbvio. A começar com os escritórios de advocacia pertencentes aos familiares dos ministros do Supremo sendo ou encerrando suas atividades ou simplesmente não podendo ter esse caso bizarro que é basicamente escritórios ligados a familiares deles atuarem junto à Suprema Corte. Isso não existe. Isso você vai tentar explicar. Eu estive nos Estados Unidos agora, eu tentei explicar isso para jornalistas dos Estados Unidos, eles falam assim, não, isso é piada. Eu falei, não é piada, é o Brasil. Está, seu país é uma piada. Eu falei, olha, ele está uma piada. Está uma grande piada. Isso é uma das primeiras coisas a se fazer. Os ganhos que eles têm. Outra coisa, o próprio ego dos ministros do Supremo. As sessões do STF não tem que mais estar na TV. Infelizmente, essa transparência, que era uma coisa boa no início, se tornou um jogo de ego, em que eles ficam lá discorrendo e aparecendo. Todos eles viraram agentes públicos. A gente tem que acabar também com as decisões monocráticas, em que eles, na prática, exercem seus votos pessoais e colocam suas posições pessoais ali. É muito poder na mão de um ministro só. A gente tem que impedir que eles tenham esse poder que eles têm sobre os parlamentares, portanto tem que haver uma corte que julgue os parlamentares à parte do STF, com magistrados vindos de todo o Brasil, que fiquem ali 2, 3 anos, tem que ter mandato em um período mais curto para os ministros do STF no Brasil. Infelizmente isso precisa ser feito, porque da maneira como tá, virou uma espécie de um reinado desses caras. A gente falou sobre o escândalo aí do Banco Master, mas teve um outro escândalo aí que foi o escândalo aí do INSS. Há críticas, né, sobre possíveis tentativas aí de blindagem da CPMI, do INSS. Como que o senhor enxerga essa condução da comissão e o papel também dos partidos, né, nesse processo? Agora virou um tiroteio, né? Há algumas pessoas sérias conduzindo isso, a ponto de objetivamente você já ter tido gente do governo federal pega nessa história. A oposição está tendo um controle um pouco maior sobre essa CPMI, então ela não foi blindada como devia pelo governo, e eu acho que essa porradaria que rolou agora, por conta da quebra do sigilo bancário do Lulinha, ela dá o tom do governo percebendo que, ok, o escândalo começou a chegar ali na muralha do castelo, né? Tá pegando basicamente o filho do presidente. Isso sabendo que tem ministro que está envolvido em delação, que o próprio irmão do presidente Lula também fazia parte dessas ONGs que repassavam dinheiro roubado. Então, acho que é um momento importante para a oposição. Acho que institucionalmente falando, esse escândalo ele é um pouquinho menos, vamos dizer, abrangente do que o Banco Master, no sentido de que elementos da direita não estão tão presentes quanto elementos da esquerda, mas para o governo vai ser um desastre. E eu acho que eles vão para uma tentativa de operação abafa desesperada agora que o ano começou após o carnaval, porque agora, essa semana, eles viram o tamanho do problema. Mas na avaliação do senhor, tem ali uma seletividade na apuração desses escândalos, conforme ali o alinhamento político dos envolvidos? Eu não vejo. Eu vi convocações sendo feitas, por exemplo, o pessoal da Lagoinha, mais à direita. Tentaram convocar o Zema e eu não vi motivos para o Zema ser convocado. Porque por mais que a empresa dele venda crédito consignado, e a gente pode discutir se é correto ou não esse modelo de crédito consignado em cima de Bolsa Família, né? Mas não parece que ele tinha envolvimento nisso. Agora, o envolvimento das empresas ligadas ao universo, infelizmente, vamos botar aí de agentes públicos com conexões com o governo federal, estão mais explícitas. As delações estão levando tudo para esse campo. O que tem agora, por exemplo, é a questão que envolve o escritório do próprio Flávio Bolsonaro,
do envolvimento estranho e de repasses de ligações do Willer Tomás, que é próximo do Flávio, com o Everson Rocha, que é parte, integrante fundamental desse escândalo. E talvez isso comece a chegar no Flávio também. Esse é um dos elementos que vai começar a buscar. O Flávio, eu acho que vale notar o seguinte ponto. Começaram a falar desse escritório do Flávio, nesse escândalo, logo após o filho do Lula ter sido colocado e logo após sair essa última pesquisa. Como a gente sabe, o Lula e o PT estavam pensando em bater no Flávio lá para maio, quando tivesse certo que o Flávio seria candidato. Eles querem o Flávio como candidato porque o Flávio tem uma rejeição alta. E iam deixar a porradaria para comer depois. Agora, eles estão antecipando a porradaria. Então a gente vai começar a ver, vamos dizer, esse escândalo indo também para a direita. Falando um pouco sobre agora a eleição, mas falando um pouco mais aqui de Minas Gerais, a gente tem um cenário um pouco indefinido. E falando de indefinição, tem um senador, Rodrigo Pacheco, que não se coloca ainda como um pré-candidato ao governo de Minas, e o presidente Lula fazendo apelos para que ele seja. Como que o senhor avalia essa indefinição do senador Rodrigo Pacheco? Eu acho, assim, aqui em Minas o jogo tá muito, muito indefinido. Eu tô rodando o Brasil, aqui é um dos cenários mais complicados de analisar. É um monte de candidato, é um monte de pretenso candidato. O Cleitinho ou não é candidato, o Pacheco ou não é o candidato. Acho que a gente tem certeza que o Matheus Simões é candidato, mas num arranjo que ele foi emprestado pro PSD pelo Novo, em nome de um possível apoio mútuo que eles poderiam fazer em diversos estados em cenário nacional. Ou seja, é um cenário muito, muito complicado, envolve ainda como é que eles vão se relacionar com o PL. Cleitinho já correu para declarar apoio pro Flávio Bolsonaro, mas o PL não vai apoiar o Cleitinho. É um desenho maluco. Eu não sei se o Pacheco firma a candidatura ou não. Eu não sei como é que isso interfere na questão do Matheus Simões. Eu acho que o cenário aqui tá mais fácil a gente falar com a mãe de Iná e tentar jogar pros búzios aí, ou jogar na sorte, do que qualquer outra coisa. O senhor não acredita que o PL poderia apoiar o Cleitinho, então? Eu não acho que não faz sentido pro PL apoiar o Cleitinho. Por quê? Porque o Cleitinho, no fim do dia, vai tomar posições ao longo do ano e da pré-candidatura dele que vão ser conflitantes com as posições deles. E o próprio eleitor vai ficar confuso com isso. O Cleitinho, vamos lembrar, ele tem apelo de um eleitor de esquerda. E aqui eles vão precisar levar todos os eleitores à direita. Então vai ser uma confusão bem grande. E o Cleitinho não seria um grande aliado nisso. Porque Minas Gerais é um estado que decide eleições. Então o PL precisaria de um candidato que apoiasse eles integralmente aqui para levar o maior número de votos possíveis. O Cleitinho é um candidato que, eu volto a falar, ele tem apelo também com a base do Lula. O senhor falou de indefinição, e a gente tem toda essa questão também da direita tá dividida. Cleitinho e Matheus Simões não tem uma definição se eles vão caminhar juntos ou não. Na avaliação do senhor, essa fragmentação pode comprometer o desempenho do campo conservador? Assim, o Matheus Simões é um candidato centro-direita, e o Cleitinho é um candidato de nada. Eu não sei qual a posição ideológica do Cleitinho. Direita, na avaliação do senhor, não? Eu não... Às vezes ele depende do dia. Depende da polêmica do dia. Se a polêmica do dia é uma polêmica de direita, ele viu que vai dar like, ele vai ser de direita. Se amanhã é uma de esquerda, ele vai ser de esquerda. O Cleitinho estava agora na campanha do fim da escala 6x1, só porque dá voto e views ali, porque é o populismo do dia. O Cleitinho é um populista de internet. Então, às vezes a gente confunde um populista de internet com direita só por confusão. Eu não vejo ele. O Cleitinho é um candidato, ele é um macunaíma. Ele é um candidato que vai ficar voando aí, ó, de acordo com as oportunidades. E não... Eu não creio que isso é um racha na direita. É só um racha, talvez, na internet. Na verdade, o que a gente tá vendo, assim, quando a gente fala assim, de um lado eu tenho o Matheus Simões, que quer pegar a direita de internet pra apoiar ele, e o Cleitinho, é a galera de internet. E aí, quando a gente fala de um Pacheco da vida, por exemplo, a gente tá falando de um político tradicional. Então, os políticos tradicionais, eles se resolvem mais rápido. Na internet é muita confusão. Então, eu acho que a galera da internet está confusa. O senhor falou de Minas Gerais, né? Ser sempre um estado importante, né? Ser um fiel da balança presidencial. Qual que vai ser a estratégia do senhor para o eleitor mineiro? Falar a verdade. Igual eu tô falando a verdade em todos os lugares que eu tô indo. E às vezes a verdade vai machucar, às vezes a verdade vai ser bacana, mas falar a verdade. Eu rodei, por exemplo, o Nordeste falando, olha, os municípios de vocês vão precisar ser fundidos, eu vou precisar colocar interventor em algumas cidades, eu vou precisar mostrar para vocês que as suas prefeituras de nada servem, que seus políticos na maior parte do tempo são corruptos e que vocês precisam começar a trabalhar mais, porque hoje as suas cidades são sustentadas com dinheiro vindo de outros lugares do Brasil. Eu cresci no Nordeste falando isso, eu não menti, eu não fiquei, povo bom, povo legal. Então na região norte de Minas, que se parece muito com o Nordeste nos problemas, eu vou tratar eles com esse tipo de soluções. Ao mesmo tempo que a gente vai, por exemplo, para a região do sul de Minas, a gente vai falar como a gente vai agregar valor numa produção que já existe. Sul de Minas, você tem uma produtividade legal ligada ao agro. Você pode fazer, por exemplo, a ideia que tem a Itália tem muito disso, que são os certificados de origem, né? Então, o café de Minas Gerais pode ser uma marca
Como nós vamos trabalhar isso? Como nós vamos agregar valor? Cada região, uma solução, falar dos problemas, não ser condescendente. Eu acho que vai ser bem interessante fazer isso. Falando um pouco agora do projeto, né, do Missão para essas eleições agora de 2026, qual que é a meta? No Brasil, ganhar tudo que nós pudermos. Mas vai ter candidaturas onde aqui é um exemplo. Eu tenho uma candidatura presidencial, uma pré-candidatura presidencial, tem que falar isso de acordo com a Justiça Eleitoral. Aqui em Minas nós temos o Ben Mendes, que é pré-candidato ao governo. Nós temos muitas lideranças concorrendo a deputado federal e deputado estadual. O objetivo é eleger o maior número possível de pessoas, convencer o maior número possível de eleitores com os recursos que nós temos à disposição. É um partido que tem 13 meses de idade, porém é um partido muito ambicioso, e precisa ser ambicioso. O Brasil é um país que ficou para trás. Se a gente não for ambicioso, a gente não vai conseguir mudar o país. Eu ia perguntar se a prioridade é talvez uma campanha presidencial ou conseguir uma maior bancada aí no Congresso, nas assembleias dos estados, se tem alguma prioridade definida nesse sentido. É tudo relacionado. Quão melhor eu for para presidente, mais deputados nós vamos fazer. Então, é o mesmo projeto. Se fosse um projeto de um partido centrão, daria assim, não vamos focar para presidente, vamos focar em fazer bancada, e aí a bancada apoia um candidato. Mas não, nós temos nosso próprio livro de propostas, nós temos nossas ideias, nós somos muito fechados nas nossas ideias. Logo, ter um candidato a presidente que defenda essas ideias é muito bom para os deputados. Ajuda as pessoas a entenderem que dá para ver o Brasil com essa proposta para segurança, essa proposta de educação, essa proposta para saúde. E as pessoas olharem, ok, se eu quero isso, eu vou votar nesses caras. Então, eu sei que para uma parte dos partidos isso é uma dicotomia, ou seja, ter um candidato a presidente atrapalha o projeto de eleger deputado. Para nós é o contrário. Como nós somos um partido de verdade, ter um candidato a presidente ajuda a fazer deputado. O senhor falou do nome do Ben Mendes para ser pré-candidato ao governo de Minas. Vai ser uma candidatura ou tem chance ali de abrir mão dele ser candidato só a deputado, estadual ou federal? O Ben Mendes veio conversar conosco, e ele veio conversar conosco para ser candidato a governador. Eu falei, ambicioso, né? Foi inclusive meu primeiro contato com ele. Gostei muito da pessoa dele, uma pessoa com uma integridade muito grande, uma pessoa que já tinha lido os nossos projetos, e ele já tinha as mesmas críticas políticas à direita e à esquerda no Brasil anteriormente. Eu já tinha visto esse tipo de conteúdo dele, então eu falei, muito bom. Eu falei, mas agora você tem que conhecer o que a gente pensa. Aí quando ele viu, eu já li o livro amarelo, eu já li as coisas, eu já tô por dentro. Eu fiquei muito surpreso. Eu falei, tá, então vamos começar a articular. Porque uma das coisas eu vou concorrer a presidente da República. O Ben Mendes vai concorrer a governador. As pessoas vão conhecer o que a gente pensa. É diferente. Conforme a gente vai apresentando essas propostas e explicando no detalhe, é algo que as pessoas nunca ouviram. É muito importante ter os candidatos para o governo e para a presidência da República, para as pessoas entenderem que a vida não precisa ser do jeito que ela é, que dá para você ver assim um Brasil diferente, Minas Gerais diferente. E isso é central. Então, a gente não vai negociar nosso espaço de candidatura para alguém que não vai falar o que a gente pensa. Simplesmente não tem sentido pra gente. Então, é importante ter aí uma candidatura ao governo aqui. Muito, porque nós representamos não apenas, vamos dizer, uma legenda, um partido. O partido tem uns 30 e tantos, não significa nada. Agora, a gente representa uma ideia única no Brasil. Então, quando você pega a pesquisa Atlas e você quebra por idade, eu tenho entre os mais jovens, a geração Z, 22%. Quando você pega homens da geração Z, isso aí vai para quase 34%. Ou seja, dos jovens ali de 16 a 25 anos de idade, nós somos, entre os meninos, praticamente 1/3 do Brasil. Entre meninos e meninas, nós somos aí um pouco mais do que 1/5 do Brasil já, com um cara que não é tão conhecido ainda. O que eu quero dizer com isso? Claramente, a gente está representando uma nova forma de pensar a política. Se isso não estiver presente nos debates, para que eu montei um partido? Eu vou frustrar essas pessoas, então eu preciso estar presente nos debates, eu preciso ter os candidatos, e esses candidatos têm que vir da base. Eu não vou chamar um politicão já pronto, não vamos fazer esse cálculo. Se a gente acredita nas nossas ideias, a gente tem que botar pessoas para defender as nossas ideias. Então tem que ter candidato. Já caminhando para o final, eu ia perguntar justamente sobre isso de nomes e qual o projeto em Minas em relação à Assembleia, à Câmara Federal, né? Se já tem nomes considerados apostas prioritárias do partido. Temos muitos nomes. A gente vai vir com chapas completas para Minas Gerais, e o objetivo é justamente a gente ter esta forma de, assim, Minas Gerais, desculpa, assim, eu não quero falar mal de um estado, minha avó veio de Minas Gerais, é um estado que eu amo. Minas Gerais está muito mal representada. Para onde eu olho, Minas Gerais está mal. Assim, vocês têm discussões que envolvam Cleitinho, é assustador. A gente estava falando agora, antes de começar, junto com a nossa equipe, assim, discussões de Bruno Engler. Pelo amor de Deus, galera, sabe? Aí quando eu vou pra André Janones, o que tá acontecendo com Minas Gerais, sabe? Minas Gerais sempre influenciou os outros estados em termos políticos, então eu tenho que trazer pessoas muito boas. Então quando eu falo do Pedro, que é lá de Betim,
trabalho monumental, um trabalho de política local monumental. A gente tem vereadores, como a gente trouxe o Israel Russo, a Luana de Chapada Gaúcha, o Caio de Itaúna. Mas a maioria não tem um cargo político, ou tem, ou não necessariamente? Um ou outro é vereador e migrou pro partido, mas já defendia as nossas ideias. Mas a maior parte está concorrendo para a primeira eleição. A Rafaela Cupertino, aqui de Belo Horizonte, está vindo para a primeira eleição. Mas são pessoas que já fizeram militância, ajudaram a coletar, estudam, constroem conteúdo em cima da nossa plataforma. Então, a construção desse campo vai se dar aqui em Minas também. E as pessoas vão se surpreender com o resultado. Queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo, voltar mais vezes. Maravilhoso, muito obrigado, sempre um prazer.